Pode ver, de onde querer ver, Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, aqui itinerante para você. 15ª Brasil Wind Power e claro, a gente não poderia, né, Zói, deixar de conversar com quem faz parte dessa história. Eu estou aqui com Elber Ganon. Elber, que é presidente da Beólica já há 11 anos, Elber? 13 anos, eu joguei um pouco para baixo para tentar, né, ajudar, mas tudo bem. 13 anos, Elber esteve conosco no DUV, contou a história de uma vida elétrica dela lá. Elber, eu participei, obrigado, antes de mais nada, né, mais uma vez, conversando com a gente. E eu ontem ouvi a sua fala de abertura do evento e eu achei muito interessante e muito particular e autêntico entender que de fato é um momento desafiador, né? Assim, sem panos quentes, esse é o momento, essa é a realidade. Certamente nesses 13 anos de história dentro da Beólica, do setor elétrico mais ainda, não é o primeiro, provavelmente não vai ser o último, mas o que dá para a gente olhar como perspectiva para o médio prazo, do que pode vir por aí, do que vem por aí, do que está sendo trabalhado dentro dessa perspectiva do setor eólico brasileiro. Obrigado. Obrigada a você e o Zói por participar da nossa 15ª edição do Brasil Wind Power. É a 15ª edição, eu estou há 13 anos na Beólica, então eu participo desde a 2ª edição do Brasil Wind Power. E esse evento cresce a cada ano, cresce na mesma velocidade da indústria, e é uma indústria que cresceu muito nesses últimos 15 anos, principalmente. Nós estamos aqui com 150 expositores, mais de 6 mil pessoas passando, muitos painéis, muitas discussões, mostrando o tamanho dessa indústria. Agora, o tamanho de uma indústria que está vivendo uma crise. De fato, foi a primeira vez, né, das 13 vezes que eu abri esse evento, que eu falei sobre crise, porque quando você tem crise, a primeira coisa que você tem a fazer é reconhecer que está nela. Esse já é o primeiro ponto para você criar caminhos para sair. Então, a gente reconhece, a gente tem um diagnóstico claro da crise que a indústria de energia eólica está vivendo, que tem 3 dimensões básicas, principalmente cortes de geração, temas de muita discussão aqui, cadeia de produção, demissões, fábricas hibernando, fechando, e também as questões sociais que estão nos pressionando bastante. Talvez sejam esses 3 pontos centrais e são temas de toda a discussão aqui. E me surpreendeu bastante, porque eu vim para esse evento, nossa, é a primeira vez que eu vou falar de crise, como será esse evento? E eu estou muito feliz com o resultado do evento, porque nesse momento a gente está tendo a capacidade de entender, de perceber, de ouvir e também abrir caminhos para uma manhã que, sem dúvida, será uma manhã melhor. Por quê? Porque é uma indústria forte, estruturada, tem bases fortes. Então, a gente sim já enfrentou outros momentos difíceis. Vou te dizer que esse é o mais profundo, né, que teve muitas consequências na cadeia de produção, principalmente. Ele não é o mais duradouro, mas também tem uma duração muito grande e tem uma complexidade muito grande. Então, a gente está lidando com tudo aquilo que é muito difícil, mas a gente tem boas perspectivas. Nós estamos realmente nesse momento de dificuldade, num verdadeiro vale, mas a gente está vendo um monte bem aqui. Então, a gente está trabalhando agora justamente para retomar, e nós vamos retomar essa indústria com bases ainda mais sólidas, não só pela nossa capacidade da indústria, mas pelo momento global da energia renovável, pelo momento da transição energética e pelo momento do Brasil, que está enxergando essa oportunidade nesse novo modelo econômico global, que eu gosto de chamar de nessa nova ordem mundial, em que o Brasil tem um papel muito importante. Agora, esse papel que o Brasil tem, para ele exercer realmente esse papel, nós temos que construir bases muito sólidas associadas a uma importante política industrial e a criar um ambiente institucional que seja moderno, que seja adequado a essa nova indústria e que seja um ambiente confiável para atrair investimentos. Muito bem.
óbvio, muito boa a fala, sem nenhuma dúvida. Você tocou em alguns pontos aí que talvez fosse pergunta do nosso amigo, mas acho que vai ser minha mesmo. Não só dentro da questão da tua perspectiva e da tua participação no setor elétrico brasileiro, né? Claro que aqui capitaneando a questão da eólica no Brasil, mas a gente sabe, quem está no setor conhece que o teu diálogo vai além dele, né? Ele é uma referência, participa dos grupos de discussão, enfim, né? Apoia o Estado brasileiro nessa discussão energética. E aí, Elber, assim, a gente tem visto um momento energético, para achar uma palavra que busque ser mais suave. Aí, acho que o energético, dentro da perspectiva do MME, o Ministério se posicionando, aí tem a agência também nesse turbilhão, a gente tem vivido problemas climáticos que impactam nas distribuidoras, e aí, enfim, questões como o apagão recente de São Paulo, um sentimento às vezes para a população que fica um jogo de empurra, não sei se essa é a palavra, mas de quem que é isso, como é que a gente resolve isso, e um termo que você usou que foi não só transição energética, mas transformação energética, né? E aí nessa perspectiva de tudo isso e da sua participação, da sua visão nesse emaranhado energético brasileiro, o que dá para a gente esperar ou por onde a gente deve caminhar para 2025? Nesses 2 dias aqui eu citei, pelo menos em 2 ou 3 painéis, e na abertura com toda certeza, o recente Prêmio Nobel. Os 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, eles ganharam o prêmio por demonstrarem que instituições fortes fazem economias fortes e estados fortes. Então, a instituição é muito importante. Você ter um aparato institucional com o país, ele é determinante para o seu crescimento e, inclusive, para o seu desenvolvimento industrial. Há muito se fala, e eu falo isso há anos, que o Brasil precisa de uma política industrial forte, porque é isso que muda com relação a países em desenvolvimento e país desenvolvido, uma política industrial forte. Outro fator importante, o que muda, o que faz diferença em um país desenvolvido e um país de desenvolvimento, instituições fortes. Nós estamos falando em indústria forte, política industrial, mas nós temos que zelar pelas nossas instituições. As nossas instituições precisam ser cuidadas e nós precisamos criar novas instituições nesse cenário novo de economia, desse Brasil que se quer ser. Então a gente precisa criar novas instituições, preservar as que estão aí, fazer ajustes, os ajustes são necessários, a modernização é necessária, mas o Brasil precisa ter muito cuidado com uma crise institucional, porque a gente sabe muito bem onde ela chega. Nós tivemos essa experiência no início do século, né? Ali 2001, 2002, a crise de energia do Brasil naquele momento não era uma crise de energia somente, era uma crise institucional, né? E a gente está vivendo novamente uma crise institucional e a etapa eu não gostaria de ver. Então a gente tem que realmente zelar, resolver as instituições, e não é desenho institucional, porque aparentemente o desenho institucional ele está correto, né? Então a gente precisa ver como que essas relações entre as instituições, como que ela está acontecendo, né? Esse é o ponto central e a gente tem que ficar muito atento a isso. É isso, né? Gente, tem um podcast muito bacana que conta a história de um diário de uma vida elétrica da Elber Ganon. Vale a pena assistir. História muito bacana de quem viveu e vive esse setor elétrico. Assista lá no Diário de uma Vida Elétrica. Elber, obrigado. Parabéns mais uma vez. Sensacional. Continue escrevendo essa história que a gente fica aqui na torcida. Valeu? Obrigada. Valeu. Tchau, Zói.